Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, esse é o podcast Júris Negócios e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios Eli Montebello. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Muito obrigado você por ter aceito. Antes de começar a bater um papo com você, eu gostaria de fazer um agradecimento à nossa patrocinadora, a Padaria Sabor do Pão Mauá, através da Nini Valverde. Muito obrigado por confiar no projeto e obrigado por estar aqui com a gente. Bom, Eli, vamos lá. Eu vou te chamar de Eli, sem muitas formalidades, te conheço há bastante tempo. Te conheço como referência na região do ABC entre dias da noiva. Te conheci assim, através da minha esposa, através da minha irmã e através de muitas outras pessoas próximas a mim. Mas a gente conversou pouco a respeito da sua história. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse e depois eu queria saber um pouquinho da sua história. Bom, meu nome é Elisângela Montebello. Montebello é o meu sobrenome mesmo. Tenho 53 anos. Tenho salão há 37 anos na cidade de Mauá. Comecei no Jardim Zaira, né? E hoje estou aqui no próximo ao centro de Mauá, na Vila Noêmia. Sou casada, tenho uma filha, 2 netos lindos, maravilhosos, que é a vovó Baba. E comecei com 15 anos de idade, né, como manicure, com a minha mãe, que foi a minha maior inspiração, foi a minha mãe. E, desde então, me interessando por penteados e estou aí até hoje. Então, vamos lá. Você é natural de onde, Eli? São Paulo mesmo. Você é aqui de São Paulo mesmo? Nasci no centro de São Paulo mesmo. Você falou que se espelhou na sua mãe. A sua mãe era da área também? Minha mãe era cabeleireira. Ela era cabeleireira, ela também começou como manicure, fazia, naquela época, não tinha tanto salão, né, há uns anos atrás. E ela fazia muita unha em casa. Então, eu cresci com a minha mãe assim. Depois, ela fez o curso de cabeleireiro, trabalhou no Equipe 7, em Santo André, alguns salões, né? Em Santo André, aqui em Mauá também. Então, ela foi a minha maior inspiração. O salão deu início com o meu pai, que, na época, ele juntou, né, um dinheiro e montou um salão pequenininho para minha mãe, lá no bairro, no Jardim Zaira mesmo. Certo. Foi aonde eu comecei a trabalhar com a minha mãe como manicure, na época. Então, ela era cabeleireira e eu como manicure. E aí, a minha mãe, depois, logo em seguida, ela não aguentou, ela não quis ficar no salão. Porque a minha mãe, assim, 5 filhos, né? Eu era mais velha, com 15 anos, e só meu pai trabalhava, e minha mãe sempre quis, né? Assim, queria o melhor para nós, né? Uma casa, né? Sim. E ela queria alguma coisa assim que desse mais estabilidade para ela. Então, na época, ela arrumou um emprego com carteira assinada, e aí ela abandonou o salão. Eu tinha o quê? Eu acho que uns 17 anos de idade. E eu não quis parar. Então, eu assumi o salão, né? Com 17 anos, sozinha. E assumi aluguel, assumi tudo. E a minha mãe saiu. Você começou a empreender, caiu no seu colo a chance de empreender já. Sim, exatamente. Tá, mas deixa eu entender uma coisa. Aquela Eli, menininha, criancinha, desde sempre quis ser cabeleireira ou você tinha outras aspirações? Não, meu sonho mesmo, a gente, assim, queria ser médica. Tanto que eu tinha boneca, enfermeira. Então, o meu sonho mesmo eram outros, né? Entendi. Não como cabeleireira. Mas como eu fazia minha unha para ir para a escola, né? Fazia minha unha, arrumava meu cabelo. E as meninas, na época, na escola, elas falavam, né? Falavam assim, nossa, por que você não faz, né? Pra gente, você vai ganhar dinheiro, porque ficava bem feitinho. E elas gostavam de me ver, né? Eu sempre fui muito vaidosa, então eu gostava eu ia de escova, cabelo todo arrumado para a escola, unha feita, isso desde menina. E a minha mãe, como já era minha inspiração, e trabalhando com ela como manicure ali, então fui me interessando, foi algo que eu fui me interessando no decorrer da minha vida, mas não foi algo que eu falei assim, é o meu sonho, eu vou ser cabeleireira. Não foi. Tá, e você tem a sua mãe que desiste pelos motivos dela, né? Queria dar uma estabilidade para a família. E você começa... Aí já era naquele salão que eu te conheci? Você sempre foi ali ou era em outros lugares? Não, era em outros lugares. Lá no Zaire, eu tive, acho que uns 4 ou 5 pontos, assim, que eu cheguei a ir mudando. Certo. Assim, para
ter mais estrutura, né? Então, assim, eu comecei com um salãozinho bem pequenininho. Sabe aquelas salões, assim, com aquelas cortininhas de árvore, sabe? Que tem desenhos de árvore, aquelas cortinas, à frente, assim, de madeira. Era uma cadeira de manicure e uma cadeira de cabeleireiro. Então, era um salão bem simples mesmo. E aí a gente foi mudando, né? Minha mãe saiu e aí eu aprendi a ser empreendedora ali, porque aí eu entendi o que eu queria. E eu queria sempre ter um salão melhor, maior, e que atendesse todas assim suprir todas as necessidades que as minhas clientes queriam, porque na época eu fazia unha e aí a cliente ia no salão fazer unha e fazia cabelo em outro lugar, e fazia, às vezes, uma tintura em outro. E eu queria que todas elas fizessem as coisas tudo ali no meu salão. Um serviço completo. Um serviço completo dentro do meu salão. Então, eu fui buscando sempre tendo, assim, um espaço melhor. Certo. Aí eu fui mudando vários. Eu mudei, acho que uns 5 pontos, mais ou menos, lá no Zaire, até estar onde eu estou hoje. Sim. Aquele ponto no Zaira se destacava demais, era um espaço muito bonito. Sim. E o atendimento também é diferenciado, né? Mas a gente vai chegar nisso. Quando a Eli completa 18 anos, que termina os estudos, você chegou a cogitar fazer outra coisa? Você falou que queria ser médico, você chegou a cogitar fazer faculdade, estudar alguma coisa diferente ou não? Com 18 você já estava totalmente focado no ramo da beleza, vamos dizer assim. Não, eu nunca foquei assim em fazer faculdade, não. Não tive oportunidade, e como eu estava ali muito envolvida na área da beleza, então eu sempre busquei cursos mesmo dentro da minha área que eu já estava ali mais envolvida. Então, era cursos de cabeleireira, de colorista, curso de depilação. Eu fui buscando vários cursos. Eu saía daqui porque hoje a gente tem os cursos tem muito mais acessibilidade, né? Antigamente era muito restrito, então eu saía daqui de Mauá, às vezes eu ia lá na Penha fazer curso, eu ia para os lugares muito longes para fazer curso. Então aí eu focava nesses cursos, mas a faculdade não. Quais são as primeiras dores de cabeça de empreender? Olha, são muitas. São muitas, porque nem tudo é assim, né, um mar de rosas, né? Eu falo assim que, apesar de que hoje eu sou reconhecida assim como referência em noivas, tenho um salão grande, né, bem estruturado, mas essa Elisângela já assim fez muita coisa errada. A gente errou muito, caiu muito, levantou, mas uma coisa eu acho que eu tenho assim de bom, que é não desistir. Então, por mais que eu tivesse assim muitas preocupações e às vezes ficar sem dormir, né, assim pensando, como que eu vou fazer, como eu vou solucionar, eu nunca desistia. Era um dia de cada vez e eu levantava a cabeça, e eu tenho um poder assim de me resignificar muito fácil, sabe? Então eu vou para a luta. E eu sou uma pessoa assim que eu acredito muito no meu potencial, do Sim. que eu posso fazer, do que eu sou capaz de fazer. Então, eu não desisto de jeito nenhum. Como que é para você, querendo ou não, você se torna uma administradora também, além de ser a profissional que você é referência. Como que é para você lidar com isso? De que não é só a parte gostosa da coisa de fazer. Às vezes a gente acha que, eu puxando para minha área, que é só sentar e fazer uma peça bem elaborada ou participar de uma audiência, mas tem outras coisas que envolvem a estrutura do escritório, a questão de pagamentos. Como é que é lidar com isso para você no dia a dia? Porque eu imagino que quando você produz uma noiva, e eu já tive a oportunidade de ver você produzindo pelo menos umas 3 noivas próximas a mim, deve ser uma realização, né, de ver que a pessoa está feliz, está contente daquela forma que está aí. Como que é gerir tudo isso dentro de você? Então, a gente não constrói nada sozinho, né? E assim, tu tem uma equipe por trás. Por mais que tem coisas que eu não consigo delegar, que tem que ser eu realmente, mas se eu não delegar algumas coisas, as coisas não saem. Então, hoje eu tenho uma equipe por trás.
né? Eu tenho a Priscila, que faz o cronograma das noivas, que está ali cuidando da recepção. Mas a minha filha também, hoje, ela ajuda muito na questão administrativa, né? Então, assim, a gente é uma equipe e a gente sempre está resolvendo as coisas em concordância. Então, acho que isso me ajuda bastante para que eu ainda consiga respirar um pouco, para eu conseguir dar o meu melhor para cada noiva que está ali no dia da noiva. Sim. Né? Tem coisas que eu tenho que fazer. Eu sou muito de querer eu mesma fazer as coisas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de achar que ninguém vai fazer como eu faço. Então, às vezes, até uma bandeja da noiva, alguém está fazendo lá e eu olho, se eu vejo algum detalhe que não está legal, eu vou lá e eu mesma vou e faço. Né? Eu sou muito detalhista, então eu quero que tudo saia da melhor forma possível. Certo. E isso a gente acaba se desgastando muito mais, né? Com certeza. Porque você quer entregar o seu melhor. Dificuldade de delegar. Eu tenho um pouco. E assim, hoje, dentro do salão, a gente também tem muita dificuldade em achar também pessoas qualificadas que realmente abrace e fala assim, não, eu vou fazer sem falar, sem ser mandado. Eu acho que em qualquer área, né? Assim. Aí você já vai entrar assim, eu estou desde o ano passado entrevistando empreendedores e o consenso é que a maior dificuldade para empreender ou para manter uma empresa são os funcionários ou os colaboradores, né? Você concorda? Tem sido cada vez mais difícil achar mão de obra. A impressão que eu tenho é que as pessoas querem serviço, mas não querem trabalho. Não querem trabalho. Todo mundo quer estar contratado, quer estar recebendo e tal, mas aquele plus, aquele algo a mais, não é difícil encontrar funcionários dessa forma. Eu sou muito privilegiada. Eu tenho uma equipe maravilhosa, tá? Uma equipe, assim, as minhas são muito abençoadas, são guerreiras, elas chegam cedo, saem tarde do trabalho, só que tem coisas assim, são detalhes, né, que às vezes poderia ser diferente, mas também a gente tem que respeitar que cada pessoa tem um limite, cada pessoa tem um jeito, e é onde a gente tem que saber lidar, né, como empreendedor, que ninguém é igual a gente. E as gerações mudaram também, né? Muda. Se pegar na geração do meu pai, depois vem a sua geração, depois chega na minha, agora essa outra geração, parece que o pessoal não leva mais o trabalho tão para dentro do que como a gente levava. Essa história de perder noite de sono, o pessoal é mais desencanado com isso hoje em dia, né? Não tem mais essa pressão que a gente tinha na nossa época de conquistar. A gente vê muito isso, não querem comprar carro, não querem comprar casa, o Uber tá bom, morar de aluguel tá bom, tá tudo desse jeito e isso acaba refletindo nessas relações, né? Sim, reflete muito. E aí você entrou num ponto, como é que foi para ele quando começou a ter colaboradores? Quando começou a ter funcionários? Você deve ter funcionários diretos que trabalham com você e você tem o pessoal lá que é salão parceiro, que alugam cadeiras e tal para trabalhar lá. Como é que foi gerir tudo isso daí para você? Olha, foi assim, muito assim, foi consequência, sabe? E aumentando, foi a demanda, né? Que eu tive que ir procurando mais profissionais para poder trabalhar. Eu trabalhava sozinha, e aí procurei uma ajudante, porque como foi aumentando o número de clientes, eu falei, eu não consigo sozinha. Então, eu vou ter que arrumar uma pessoa para me ajudar. E aí, eu fui buscando um auxiliar aqui, outro, e foi acontecendo. Você contrata uma manicure, aí começa a ter mais procura, vamos contratar mais uma. Você entendeu? Tem uma cabeleireira, a minha irmã, né, a Catiane, que hoje não trabalha mais comigo, foi uma das primeiras a trabalhar, foi praticamente obrigada a trabalhar comigo, né, porque ela não gostava de jeito nenhum. A Catiane é engraçada, ela falava assim, ela trabalhava muito nova comigo e sempre muito emburrada, de cara fechada, e é uma coisa que eu sempre busquei, assim, essa questão do atendimento, né? Então, eu cobrava isso dela. E ela falava, eu não sou obrigada a sorrir. Então, você entende a cabeça lá atrás? Eu não sou obrigada a sorrir. Então, ela sorriu e ela acabou dando valor ao trabalho dela à medida que ela foi mãe, que ela teve um filho, e assim, sou obrigada a trabalhar, eu tenho um filho para criar,
Então, aqui tem meu sustento. E aí ela foi mudando com amadurecimento, logicamente. Então, foi uma das primeiras cabeleireiras que eu formei e que trabalhou comigo, a minha irmã, há mais de 30 anos. Né? Acho que o que as pessoas demoram para entender hoje, e que eu entendi ao longo do tempo, é que todos nós somos vendedores. Somos. E não importa a área que você está, você é um vendedor, você vende aquilo que você produz. E quando você entende dessa forma, essa maneira de lidar com o cliente, com um sorriso no rosto, de ser cordial, sabe, de ser espontâneo, você entende que tudo isso faz parte do processo, né? Porque senão a gente não consegue ir para frente de jeito nenhum. E não é só isso, sabe, Rafa? Eu acho assim, eu como cristã, a gente está em busca. A gente não é perfeito, a gente é falho, né? Nascemos pecadores. Mas, à medida que a gente entende a palavra, a gente busca diariamente a ser segundo o coração de Deus, né? Sim. A gente amar o próximo como a gente ama nós mesmos. É difícil isso, é difícil. Mas depois que eu tive câncer de mama, eu fiquei mais sensível a isso. A cada pessoa que senta na minha cadeira, saber que cada pessoa que senta ali tem uma história, cada pessoa carrega uma luta, carrega uma batalha diferente da minha. E a gente tem que estar com o olhar sensível a isso, sabe? Um olhar de amor. Então, é sempre com um sorriso no rosto. As pessoas não têm culpa do que eu passei, do que eu passo. Se eu acordei mal, ou se eu não dormi bem, ou independente se eu tenho uma conta para pagar, as pessoas não têm culpa. Sim. Ela está ali para ser bem atendida. Exatamente. Porque hoje a pessoa tem opção de ir em qualquer lugar. A lei da oferta é muito grande. E se ela está ali no meu salão, na minha cadeira, eu entendo que eu tenho que tratar ela com excelência e da melhor forma possível. Sim. Você entendeu? Então, não é simplesmente um cliente. Hoje em dia, às vezes, já aconteceu comigo de eu ir numa lanchonete ou num restaurante, ser tão maltratado, sabe? Parece que você está fazendo um favor para a pessoa. E isso eu não quero, sabe? Que a pessoa se sinta dessa forma dentro do meu salão. Nunca gostei disso. E eu nunca tive medo de trabalhar. Então, uma dificuldade muito grande minha era falar não para uma cliente. E tanto que eu chegava no salão cedo, assim, quantas vezes eu abri o salão 7 horas da manhã e ficava sentada fazendo unha, na época que eu era manicure, e ficava, assim, às vezes até 10, 11 horas da noite, sem almoçar, sem nada, sabe, fazendo ali unha direto. E eu nunca tive medo de trabalhar. E hoje em dia eu vejo que tem pessoas que assim, eu não posso, não dá. É muito limitado, sabe, os horários. Eu brinco sempre com a minha esposa que você saber se é o dono do estabelecimento ou o funcionário, se chegar quando está meia porta. Se for o dono, ele abre a porta de novo e te atende. Se for o funcionário, ele fala, já encerramos, já e... não dá mais. Não dá mais. É isso. Isso é muito louco. Aí você estava falando... Então, a gente falou a respeito de funcionário, desses desafios. Nessa parte de toda de funcionário, colaboradores, do salão parceiro, né, que é muito difundido por aí, qual a importância que você destaca para uma assessoria jurídica nessa parte e para uma assessoria jurídica no modo geral para o empreendimento? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é um serviço essencial. É essencial para qualquer segmento hoje em dia, né? Porque se você não tiver uma assessoria jurídica, você pode ser prejudicado. E eu fui prejudicada. Na época que, assim, durante todos esses 37 anos, a gente tem pessoas que querem o seu bem e tem pessoas que querem mal, né? E eu tive muitas pessoas que quiseram me prejudicar. Então, se você não tiver uma assessoria jurídica e tudo que você for fazer, que nem tudo a gente tem que fazer do jeito que às vezes a gente quer. Sim. Né? Se você não tiver uma assessoria jurídica por trás, para te orientar, para te auxiliar, não tem jeito, aí você acaba sendo prejudicado mesmo. É porque eu sempre brinco que eu não quero ir para o contencioso. Eu sempre falo para meus clientes, eu quero ficar ali antes. Então, passa as coisas, vamos analisar os contratos antes, vamos fazer tudo antes, vou contratar, vou demitir.
Eu brinco assim, ninguém é contratado e ninguém é demitido aqui antes de falar comigo, porque eu não quero ter trabalho também. Eu quero que você não tenha problema e eu quero que eu também, quanto menos trabalho eu tiver, melhor. E as pessoas demoram a entender tudo isso, principalmente quando está estruturando a empresa, né? Que a grana está curta, mas tem que entender que isso também faz parte do investimento, né? Essa questão de funcionário, eu tive funcionários que acham que é fácil, que saiu, montou o seu próprio negócio e aí não deu certo, voltou. Porque a gente sabe que não é tão assim, as pessoas acham que é tudo lindo e maravilhoso, mas é muito burocrático. A gente sabe que a carga tributária é muito alta para você manter o negócio. E tem pessoas que não sabem administrar. Ela está com dinheiro no caixa, ela pega aquele dinheiro, ela vai comprar 1 quilo de carne, ela compra, sabe, assim, vende a janta para comer no almoço e está ali, então não sabe administrar. Se você não consegue fazer essa administração, não vai conseguir levar um negócio para frente. Eu conheço muitos empresários que não sabem a diferença de prolabore e de lucro. Quando que vem o lucro? Quando que é o prolabore? Muita coisa. E é muito difícil. E é algo que você teve que buscar também, né? Eu tive que aprender isso daí. E eu falo que muita coisa ainda eu sei. Então, assim, eu hoje você tem que ter um contador, você tem que ter assessoria jurídica, você tem que ter várias coisas, senão não é simplesmente montar um negócio e pronto, acabou. Para você que está assistindo a gente, o prolabore é a retirada mensal que um dos sócios ou o dono da empresa faz mês a mês. Seria o seu salário. Você já tem estipulado dentro disso. Agora, lucro você só sabe no final do ano. A hora que você pagou todo mundo, recebeu de todo mundo, aí você sabe qual foi o lucro que teve na empresa. E é isso que é muito difícil das pessoas entenderem. Eu conheço profissionais excelentes que são péssimos administradores. E aí entra na questão de não saber delegar. Às vezes é melhor você delegar essa função para alguém que tenha domínio e consiga gerir tudo isso. Eu também tenho uma dificuldade enorme de delegar. Você está aqui porque eu consegui delegar a minha agenda para a Karina, que está ali assistindo a gente, senão você não estaria aqui, porque eu quero fazer tudo e ela, às vezes acaba não conseguindo fazer nada, mas é uma dificuldade também. A gente falou sobre algumas outras coisas aqui, eu queria voltar em algumas coisas. Primeiro que quando você falou que fez o curso de cabeleireira e tal, a minha mãe também tem o curso de cabeleireira e eu brinco com ela até hoje, se ela estiver assistindo, Dona Lourdes, que ela era cabeleireira de um corte só, você não podia escolher, né? Ela cortava de todo mundo na família, ela se sentava e ela cortava do jeito que ela quisesse. Mas geralmente família, eu vou te falar, a família não tem muita escolha não, a gente acaba querendo fazer o que a gente quer. Quando a gente tem intimidade com a pessoa, você vai passar o esmalte que eu quero, você vai cortar o que eu quero, você vai fazer a cor que eu quero, e é assim. É bem por aí. Mas aí você estava falando da sua filha. E aí eu queria entrar em outro ponto. Hoje eu vejo as suas redes sociais são muito bem... Tudo que é postado lá é muito bem feito, muito cuidadoso. E eu queria entender como que a Eli, que já tinha o espaço VIP Montebello lá, que já era conceituado, como que ela vem para a parte digital da coisa. Foi através da sua filha? A sua filha é influencer, né? Ou não, ela não se falar que ela é influencer, ela vai ficar brava. Ela é casada, é mãe de 2 filhos, eu falo para você. Mas muita coisa ela entende. Mas assim, acho que a rede social ela foi crescendo automaticamente. E uma das coisas que eu aprendi é que assim, a gente tem que passar naturalidade, certo, sem querer inventar muita coisa. Então, isso é uma das coisas que eu fui fazendo. É assim, há muito tempo atrás, começou que meu telefone era um Android. Sim. E eu tinha muita dificuldade de fazer foto. Não fala mal do meu Android até hoje, hein? Não fala mal. E eu fazia as fotos, travava ali, querendo fazer para postar, né, as fotos, e não tinha como. E aí minha filha sempre falava para mim, filha, mãe, compra um iPhone. E eu falava, não, é status. Eu não vou criar iPhone, porque é bobeira, até comprar um, e estou com iPhone até hoje. Porque, assim, a qualidade, né, do material, quando você tira uma foto, um trabalho. E assim, eu fui me desenvolvendo. Hoje, eu não tenho uma equipe de marketing. Falar, tem uma pessoa... Hoje, eu tenho um rapaz que faz os vídeos para mim, mas, assim, ele não é
tá aprendendo ali junto comigo, sabe? E eu vou modificando, não, eu quero assim, a gente vai adaptando. Mas a rede social, eu acho que assim, as pessoas que estão do outro lado, elas não querem nada robotizado. Sim. Elas querem ver o que você realmente é. Então, eu procuro passar nas minhas redes sociais aquilo que eu realmente sou. No meu dia a dia, com naturalidade, o que eu faço, com bastante transparência. Então, assim, eu não gosto de filtro. Então, se eu tiver que estar sem maquiagem, eu vou aparecer sem maquiagem. Se eu tiver que andar descalça, eu vou andar descalça. Então, não tenho muito mimimi, né? E eu vejo que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. Sim. Se não tiver uma franjinha arrumadinha aqui, uma maquiagenzinha, ai, não, tá ruim. E não sei o quê. Não, tira outra. Não, faz isso aqui. E eu não, já sou mais assim. E acho que é isso que as pessoas gostam, né? E ali o meu trabalho... quando eu posto ali o meu trabalho, que ficou ali maravilhoso, eu quero divulgar da melhor forma possível. Então, acho que aí fica assim... Tá, mas quando você viu que você poderia ter retorno com as redes sociais, como é que foi isso para você? Já era algo que você gostava? Você gostava de postar nas suas redes, vamos assim, pessoa física, vamos dizer assim, você já gostava de postar bastante coisa nas suas redes ou você teve que trabalhar isso? Então, eu nunca tive dificuldade em postar as coisas que eu faço, né? Apesar de, às vezes, ser criticada. Tem gente que fala, não fica postando tudo, não é tudo fica mostrando, sabe? Tem pessoas que têm um pouquinho disso. Eu nunca tive dificuldade com isso. É claro que nem tudo a gente acaba postando. Sim. Nem tudo. Apesar, tem gente que olha para mim e fala, ela posta tudo. Não. Inclusive, eu te vi treinando costas ontem, né? Você viu, né? Mas nem tudo eu posto. Certo. Tá? Então, assim, eu sempre, né, fico com o pé atrás com algumas coisas que eu acho que não tem necessidade. Sim. Né? E eu falo que se eu tiver que estar ali na rede social para acrescentar na vida do outro, eu vou postar, eu vou fazer. Mas, caso contrário, se não for acrescentar em nada, eu prefiro não postar. Agora, assim, foi crescendo porque eu acho que foi, assim, muito natural. Eu querendo postar, né, assim... Tem pessoas que não dependem de rede social. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que ela é muito importante. Porque a gente vê que antigamente eu tinha no salão revistas. Um cesto de revista. As pessoas sentavam no salão com as revistas, né? E liam ali, né, os jornais... Hoje não tem necessidade. Eu não assisto mais nenhum canal de rede aberta em casa. Então, se eu quiser buscar uma notícia, uma vez uma pessoa falou para mim, como que você se atualiza, então? Eu falei, não, se eu tiver que me atualizar, eu vou lá, busco e eu estou atualizada, né? Tudo que está acontecendo no mundo hoje em dia. Então, as revistas, há muito tempo já não se tem mais. Então, as pessoas estão ligadas aqui, ó. O tempo todo. Então, eu já lá atrás, eu falei, gente, eu tenho que investir aqui, nas redes sociais, que é aqui que a pessoa vai me ver. Então, e aí foi indo, né? Você alimentando todos os dias os stories, deixar o Instagram, por exemplo, aberto. Eu vejo que tem algumas pessoas que deixam o Instagram fechado. Eu acho que sim, e não tem coisa mais desagradável. É você entrar no perfil de um profissional para conhecer o trabalho dele e chegar lá, o Instagram é fechado. Como que você vai divulgar o seu trabalho assim? Verdade. Então, se eu não tenho nada que esconder, porque assim, a rede social, ela tá ali. Eu posto o que eu quero. Se eu não quero que a pessoa saiba de alguma coisa minha, eu não vou postar. Exato, mais fácil, né? Eu acho que é mais fácil assim, eu não vou postar. Então, se ela tá ali, se eu tenho uma rede social, né, que eu comando, e eu vou postar meu trabalho, e por que eu vou deixar bloqueado? Eu vou deixar aberto. Entendi. Né? Que eu acho que, e aí, isso daí, acho que foi crescendo. A gente sabe que de uns anos para cá, a rede social foi crescendo muito, né? Tanto o Instagram, o Facebook, né? YouTube. Então, não tem... E o trabalho que você faz com as noivas, que para mim é um destaque fantástico do que você faz. Você sempre fez? Você começou depois de um tempo? Porque eu imagino que não seja tão fácil lidar com noivas, de modo geral. O nervosismo do dia, de quererem
o melhor o tempo todo desse tratamento? É um dia todo? É um dia que normalmente o salão já ficaria lotado? Normalmente elas vão no sábado, né? Alguma coisa assim. Como é que foi isso para você? Olha, tudo começou porque, assim, como eu disse, eu era manicure, aí depois fui fazendo cabelo. E o penteado, quando eu ia nas feiras de cosméticos em São Paulo, quando tinha ainda, era no AMB Morumbi ainda, a feira, depois que passou no Expo Center Norte. E aí, nos palcos, eu via vários penteados muito elaborados, inclusive era com a Undina, era uma penteadista maravilhosa, que ela já até faleceu. E eu acompanhava muito o trabalho dela, então eu ficava encantada com os penteados, e aquilo foi crescendo o meu olhar, né, nessa questão dos penteados. Porque os cabeleireiros sempre focaram em quê? Em corte, tintura, em coisas mais do dia a dia, né? E o penteado era muito escasso na época. Antigamente, as mulheres se arrumavam em casa, então não tinha salão, né? E aí, eu comecei, assim, do nada. Eu lembro até hoje como foi minha primeira noiva. Eu não tinha uma sala da noiva. Eu arrumei ela, assim, numa cadeira, com vários clientes em volta. E ela foi lá, ainda com roupa. E ela saiu do salão e foi se trocar em casa, porque não tinha... né, dia de noiva. Sim. E como eu ia muito em feiras e eu assistia muito cursos também de administração, e teve um curso que um dono de salão falou, né, aonde a gente podia crescer, que nem com dia de noiva. Ele falou, monta um salão infantil, naquela época, há muitos anos atrás. Ele falou, monta um salão infantil, monta um salão masculino. Então, ele foi dando várias ideias. E eu quis, né, montar um salão. Como eu comecei a ter procura de noivas, eu falei, eu quero ter uma sala para noiva, uma sala para ela, né, para ela poder ter um dia, né, diferenciado ali, ter um pouco de conforto dentro do salão. E aí foi onde eu montei uma sala de noiva dentro do meu salão. E aí foi indo. Não parou mais. E eu tô vendo pelos seus olhos aqui que é muito prazeroso para você fazer tudo isso, né? É muito prazeroso, você pode ter certeza disso. E eu lembro que quando eu montei o salão com mais salas, eu lembro que eu tinha uma noiva ali na cadeira e eu tinha outra noiva que estava na sala da noiva. Porque eu sempre fui muito transparente com a minha noiva. Ela falava assim, olha, eu tenho uma sala. Se você quiser que eu te arrumo, eu não tenho sala para você. Como ela fazia questão que eu fizesse o cabelo dela, então ela abria mão de sala e ficava ali no salão nas condições que eu tinha para oferecer. E eu lembro de uma situação que a noiva estava ali sentada no banco e ela estava com o semblante assim cansado, porque eu sei que é um desgaste emocional muito grande para a noiva até chegar aquele dia. Com certeza. E aquilo me entristeceu muito. E foi onde eu falei, não, preciso montar um salão maior com mais salas. E foi onde, né, eu montei um salão maior com mais salas para poder atender as minhas noivas. Que é esse salão de agora? Não. Esse era aquele onde eu te conheci. Isso, lá. Que já era enorme. Lá tinha 4 salas, né? 4 salas de noiva. E como é que foi essa última transição sua? Como tem sido, na verdade? Você está há quanto tempo aqui na Vila Noêmia? Aqui na Vila Noêmia vai fazer 2 anos já. Imagino que tenha sido... como é que eu vou dizer? Outro desafio também, né? Porque você já estava muito bem estabelecida ali onde você estava, já... Apesar de ser referência, as pessoas já conheciam, tanto que fizeram... Eu passei lá esses dias, fizeram outra coisa de estética ali, outro salão ali também. Eu que indiquei ela lá. Na verdade, alguns móveis, algumas coisas, eu que passei para ela lá. Entendi. Nesse salão. Então, Rafa, é assim, o salão, né, como eu disse, eu fiquei 36 anos ali em Zaira, né? Só que no último ano, antes de vir para cá, eu passei, assim, um período lá que caiu muito o número de clientes, né? E aí eu falei assim, conversando com a minha filha, eu falei, acho que chegou o momento de mudar. Porque até então eu nunca pensei em sair do Zaira.
Eu falava, eu não vou sair daqui. Por que eu vou sair daqui? Falei, eu tenho clientes que vêm de Santo André, de Ribeirão, de todo quanto é lugar para cá. E aí começou a cair o número de clientes, a gente ficava ali às vezes o dia inteiro sem fazer nada, e aí você vê uma cliente indo não sei aonde, sabe assim, porque né, na rede social vai entregando muito. E aí foi aonde eu conversando com minha filha, eu falei, olha, eu acho que chegou o momento da gente mudar e sair daqui. Se a gente quiser crescer, a gente precisa mudar. E aí a minha intenção foi, primeiramente, era sair de Mauá e ir para Santo André. Eu cheguei até a ver uma casa em Santo André na época. Uma casa muito boa, ali na Travessa da Portugal, e o valor assim, de aluguel bem mais em conta do que Mauá. E eu quase fui para Santo André. Só que não deu certo, eu ia ter que mudar muito essa casa, e assim, algumas das minhas que trabalhavam comigo também falaram, eu não vou, porque é muito longe, não dá. Então, pela logística, a gente, né? Eu falei, então, eu vou ver o que eu vou fazer. E aí nós resolvemos fazer uma pesquisa dentro do salão. Então, eu fiz uns papeizinhos mesmo e eu entregava para as minhas clientes perguntando, de onde você é? De onde você vem? Como que você me conheceu e tal. E aí foi onde a gente descobriu, com essa pesquisa que nós fizemos dentro do salão, que a maioria das minhas clientes eram daqui mesmo, do centro de Mauá. Principalmente essa região aqui da Vila Noêmia, sabe? Vila Guarani, Parque São Vicente, e pouquíssimas do Zaira. E foi onde eu falei assim, eu estou num lugar errado. Sim. O que eu estou fazendo aqui? E aí, para minha cliente, porque a gente sabe assim que o trânsito hoje é muito caótico. E para ela atravessar, porque atravessa uma cidade para chegar no Zaira. O trânsito é muito grande. Eu falei, ela não vai querer vir no salão só se gostar muito mesmo, sabe? Muito mesmo. Mas ela nem queria atravessar a cidade para fazer uma unha, fazer um cabelo, sendo que ela tem outras opções mais perto dela. E aí surgiu essa oportunidade dessa casa, ali na Vila Noêmia. Eu comecei a procurar, né, em imobiliária, algumas amigas minhas falaram, tem uma casa aqui. E foi aonde a gente veio e aí aconteceu, deu alugar e montar esse salão aqui na Vila Noêmia. É difícil? É. Primeiro ano não foi fácil, porque praticamente eu montei um salão novo aqui em Mauá. Comecei tudo do zero. Sim. Então, até você se estruturar, né, e ver assim, é a melhor coisa que eu fiz. Eu coloquei, em primeiro lugar, eu coloquei em oração. Sim. Então, eu falava assim para Deus, falava, Senhor, se for da sua vontade, então faça com que as coisas aconteçam de forma leve. Agora, se não for da sua vontade, então começa a colocar empecilho. E as coisas foram acontecendo, sabe? Foi abrindo. Então, eu sabia que iria dar certo. Apesar de que eu vi, assim, olha, toma cuidado. E que isso aqui, sabe, você escuta um monte de coisa. Mas eu acreditava, sabe, que realmente iria dar certo. E hoje a gente está aí. É um salão que realmente, assim, eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ter saído do Zaire e ter vindo aqui. Eu fico muito feliz com o seu sucesso. Porque virou a chave. Até porque eu vou bastante ali, eu vejo sempre, né? Ali tem o Sejusc do lado, tem a padaria Arco-Íris também. Eu consumo bastante ali no Sejusc, eu vejo sempre o seu salão, não é? Fiquei muito feliz pela mudança. Eu não sabia que se tratava de uma estratégia até então, mas a hora que eu passei lá e vi, fiquei muito feliz. E assim, a gente resgatou muitas clientes. Muitas clientes que eram daqui, que, né, a maioria senta lá, eu moro aqui atrás, moro aqui no prédio, moro aqui perto, né, que mudou do Zaire e mudou para cá. Então, a gente acabou resgatando muitos clientes. Daí eu fiquei feliz com isso, né? Eu tenho feito uma pergunta aqui para os meus entrevistados. Eu queria saber isso de você também. Como é que foi o período da pandemia para você como salão lá? Como é que foram esses desafios, essas lutas todas nesse período? Você se recorda? Ficou desesperada que nem todo mundo? Conseguia cortar um cabelo ou outro, fazer alguma coisa assim? Ou como é que foi esse período? Olha, foi assustador, né? Foi uma época, assim, que a gente teve que se reinventar. É lógico que a gente teve que fazer, ter, assim, várias estratégias. Que, assim, primeiro é entrar em contato com os proprietários, né? Reduzir os custos,
valor de aluguel, olha que, né, não dá para pagar, dá para fazer. Por isso a importância também da gente estar, você saber administrar, porque você tem que ter, né, uma reserva para alguma emergência também. Mas eu fiquei com o salão, acho que fechado mesmo, acho que eu fiquei uns 15 dias, não muito. Depois eu comecei a trabalhar na minha casa, né, escondido, mas atendi muitas clientes na minha casa, né, eu montei lá. Eu não tinha medo, assim, sabe, de trabalhar, tudo com, assim, com muito álcool, com máscara. Eu fui uma das primeiras a trabalhar, antes de fechar todos os comércios, com máscara. Inclusive, eu postei uma foto com máscara. Eu fui criticada na época, né, que eu postei uma foto minha com a equipe toda de máscara. E uma pessoa ainda comentou, falou, não tem necessidade, não é protocolo, você está exagerando. E aí, logo em seguida, foi obrigatório todo mundo usar máscara. E eu fui uma das primeiras. Então, assim, eu sempre fui, assim, sempre procurei tomar bastante cuidado. Sim. Então, quando eu fiquei com o salão fechado, a gente vendeu pacotes antecipado, né, para as clientes com valor, para a gente poder manter as nossas contas. Certo. Então, o que a gente fez? Olha, a gente vendeu os pacotes, a gente vende para você utilizar quando voltar. E pessoas que confiavam no nosso trabalho compravam esses pacotes. A gente vendeu produtos, né? Depois eu trabalhei em casa atendendo algumas clientes. Então, assim, a gente conseguiu aí, né, se manter. Sempre procurando seguir, né, todos os protocolos de atendimento e tudo. E quando a gente retomou, que abriu, né, todos os comércios também, sempre seguindo também todos os protocolos e trabalhando e acabou que dando certo e a gente conseguiu passar e vencer essa pandemia, né? E quais os seus próximos desafios agora, Ani? O que você tem prospectado para o futuro aí? O que você pensa em fazer ainda que você não fez? Você pensa em fornecer algum tipo de curso online? O que a gente pode esperar da Eni Montebello daqui para frente? Eu acho que agora eu quero me aposentar. Porque eu estou um pouco cansada, né? Trabalhando assim, com tanta frequência, mas assim, profissionalmente, eu busco focar em cursos, que eu quero, né, montar uma plataforma com cursos online, é o que eu estou querendo fazer, e reduzir um pouco a minha carga de trabalho, né? Futuramente, talvez, né, reduzir aí um pouco com a minha aposentadoria, que aí é a minha busca, né, pessoal. A minha aposentadoria, curtir mais os meus netos, viajar um pouco mais, sabe? Poder relaxar Sim. mais, porque eu trabalho muito. Desacelerar. Desacelerar. Hoje mesmo eu estava falando com um advogado que me ajudou, é meu mentor, e ele tá vivendo esse momento agora, de quando ele trabalha, ele quer trabalhar home office, de manhã ele consegue tomar o café dele, ir no parque caminhar, de como tem sido esse período. E é merecido, né? Trabalho, você está falando que está há 37 anos já na área. Então a gente pode esperar da Eni Montebello aí cursos. Está preparando cursos para a galera. Isso. Estou preparando. Aí vem muita coisa legal. Dentro desses 37 anos, qual foi o dia mais satisfatório para você como profissional? Qual foi o dia que você chegou em casa mais feliz até hoje? Acho que foi o dia que eu casei a minha filha e que eu arrumei ela de noiva. Então conta um pouquinho pra gente desse dia, como é que foi essa sensação pra você? Eu acho que foi, assim, sabe, foi a melhor coisa que me aconteceu, fora o nascimento dos meus netos também. Mas, assim, você, nos dias de hoje, né, criar uma filha que tem princípios, que casou direitinho, sabe, que construiu uma família, e o casamento dela como foi, para mim, eu acho que, assim, eu já fiquei realizada por isso. Porque hoje a gente vê muitos jovens se perdendo, né? Muitos jovens se perdendo. E minha filha, graças a Deus, ela não me deu nenhum trabalho. Então, ela casou nova, ela casou com 21 para 22 anos. Bem nova. Foi praticamente, assim, o primeiro namorado dela.
né? Então, assim, acho que para uma mãe, né, que com todas as minhas dificuldades ali de trabalho e tudo que eu proporcionei para ela, de estudos, e ver ela casando, que ela casou, foi totalmente diferente de mim. Eu casei grávida, fui pagar aluguel, então, assim, um monte de coisa. E ela não, ela fez tudo direitinho, sabe? Casou, noivou, sabe? Fez tudo certinho. Totalmente diferente de mim. Então, acho que, assim, esse foi a minha maior realização. De eu abrir o salão um dia para arrumar a minha filha de noiva. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Profissionalmente, você ainda tem algum sonho que você quer realizar? Qual é a sua, além da aposentadoria, tão sonhando a aposentadoria, mas tem alguma coisa que você ainda não realizou, que você gostaria de realizar? Acredito que não, viu? Não. Está realizada profissionalmente? Sim, assim, os cursos, né, que eu quero focar, né, em cursos, mas eu acho que a minha maior realização hoje, que é o que eu busco profissionalmente, realmente, é desacelerar. Para poder trabalhar, ter um atendimento assim mais personalizado e uma coisa assim com mais assim com mais qualidade, sabe? Sim. Não é aquela loucura de ficar atendendo um e outro. Eu acho que desacelerar mesmo um pouco. Como o foco do podcast aqui é falar sobre empreendedorismo, há 37 anos atuando na área, quais dicas você pode dar para quem está assistindo a gente agora? Tem uma moça, tem um rapaz que sonha em empreender nessa área, seja cabeleireiro, cabeleireira, seja barbeiras, barbearias aí. Quais as dicas que ele pode dar para essas pessoas que estão pensando em começar agora? Acho que primeiramente é não montar seu próprio negócio. Logo de cara, eu acho que não monte. A gente quer sair da escola lá e já quer montar a sua própria barbearia. Não, eu acho que tem que trabalhar em outros lugares para entender realmente, mas eu acho que o primeiro passo para qualquer coisa na vida é você saber administrar a sua vida pessoal. Eu sempre falei para minha filha, saiba administrar o seu quarto. O dia que você administrar o seu quarto, manter seu quarto organizado, você vai levar isso para a sua vida. Uma pessoa que não consegue organizar o seu próprio quarto, não consegue organizar a sua conta bancária, não consegue organizar a sua vida pessoal, ela não tem capacidade para montar nenhum negócio, porque ela não vai saber administrar também. Dica de ouro, hein? Se você não souber administrar isso, é o básico, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com meu pai é honrar o meu nome. Então, não ficar devendo nada para ninguém. E eu falava isso para minha filha. Você nunca vai ver ninguém batendo na minha porta me cobrando alguma coisa. Então, se você não souber administrar a sua vida pessoal, lógico que imprevistos acontecem. Sim. E na minha vida aconteceu muita coisa. E não foi imprevisto, coisas que aconteceram. Eu tive uma época que eu me divorciei do pai da minha filha, que eu saí do casamento com cheques devolvidos, com nome sujo, com cartão estourado, devendo, onde eu tive que trabalhar dia e noite, ralar mesmo, para poder limpar o meu nome, que era o meu passo. Hoje você vê pessoas que com o nome sujo, não tirou carta e já está comprando carro, está comprando um iPhone, compra outras coisas. Você entende? Pula as etapas. Está no negativo e está esbanjando. Exatamente. Eu não. Eu deixei de passear, eu deixei de viajar. Quantas coisas eu deixei de fazer para poder limpar o meu nome, que era a primeira coisa. Eu falei, eu vou limpar meu nome, eu vou juntar meu dinheiro e aí eu vou comprar minha casa. Então, eu acho que você tem que traçar uma meta. Uma vez que você traça essa meta, que você faz as coisas direitinho, degrau por degrau, não tem como dar errado, né? Agora, quando você pula as etapas, aí não tem jeito. Então, se uma pessoa não estiver preparada, né, dessa forma, se ela não estiver com a vida dela preparada, não monte seu negócio. Vai trabalhar em outro lugar e vai ser assalariado, que é melhor. Tá, então vamos para a segunda etapa. Aí é alguém que já começou e agora está precisando de funcionários ou colaboradores. Qual a dica dele para quem está nessa situação?
Olha, é difícil, sabe? Você ter funcionários ali. Eu acho que a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. Eu acho que a gente não pode misturar, né? Também tem muita intimidade, mas eu acho que você tem que ter um ponto de equilíbrio. Eu acho que você tem que ser amigo, mas a pessoa também tem que ter o respeito que você sabe que você a pessoa ali, né? Você que é o líder. Que é o líder dela. Então, acho que tem que ter um respeito ali de ambas as partes. E porque se você for, eu acho que a humildade também, sabe? Se você for muito nariz empinado e querer mandar, em querer fazer as coisas, você não vai ter ninguém do seu lado. Né? Não vai ter ninguém do seu lado. Então, acho que você tem que se autoanalisar, procurar selecionar bem as pessoas que estão ali à sua volta, quem que você vai trazer para dentro da sua empresa, porque não é qualquer pessoa também que você vai colocar. Então, são várias coisas que a gente tem que analisar. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta agora relacionada a isso também, mas era uma pergunta, na verdade foi uma sugestão que você fez para mim mesmo como profissional. E quem está querendo agora essa divulgação nas redes sociais, trabalhar no digital, qual o conselho você dá? Como é que começa ali com tudo isso? Mostrando a cara. A gente tem que mostrar, tem que colocar o rostinho ali e ser o mais natural possível, porque quem está do outro lado da tela não quer uma coisa robotizada, né? Não adianta eu ficar só postando ali a garrafa de água. Só tira a foto da garrafa e coloco ali. A pessoa quer ver você colocando água no copo, você tomando a garrafa de água, entendeu? Tomando a água. E eu acho que isso que é o bacana. É você mostrar a sua naturalidade mesmo, do que você faz. E não aquela coisa robotizada, porque as pessoas não querem robô, né? Ela quer interagir com quem está ali do outro lado da tela. Então, quanto mais você interagir com as pessoas, eu acho que mais as pessoas vão ter vontade de te seguir, né? Que nem ontem mesmo eu postei sobre a farinha da felicidade, tudo que eu acho que é legal para mim, eu gosto de compartilhar com os meus seguidores. E é impressionante que eu recebo bastante mensagem. Que bacana, adorei essa dica, o que é? E é conversar com cada um. Tem pessoas que me mandam mensagem, às vezes, no direct, e falam assim, nossa, você... E eu respondo, nossa, você me respondeu. Eu falei, como que eu não vou responder? Né? Tem pessoas que se surpreendem, porque eu estou respondendo ali uma mensagem dela, porque acha que, né, eu tenho muitos seguidores, que eu tenho a vida ocupada, eu não vou responder a pessoa. Eu falei, não, eu vou responder sim. Eu faço questão de responder uma a uma, sabe? De dar atenção uma para uma ali, né, das pessoas. Posso, às vezes, olhar, não responder na hora, mas eu vou lá, eu respondo, é que nem o WhatsApp, né? Eu acho um absurdo, às vezes, você manda uma mensagem para a pessoa não responde, dá o retorno, né? Ou então, sabe, passa e... Então, assim, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? É dar essa atenção. Se você quer... Então, assim, você tem que dar para você receber. Como que você quer ser visto se você não está ali? Certo. Como é que você quer ter o carinho das pessoas se você está... Distante. Distante. Então, acho que você tem que estar... o mais natural possível e colocar a carinha mesmo para aparecer. Pelo que eu vi no nosso papo aqui, você já está num momento contemplativo, assim, de tudo que você realizou e conquistou. O que a Elide hoje falaria para a Elide de 17 anos que assumiu o salão lá? Olha, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito muita coisa diferente. Uma das coisas seria, assim, essa... questão da administração, eu teria administrado melhor. Muita coisa eu não teria feito lá atrás. Mas a Eli de hoje estaria orgulhosa. Na verdade, a Eli de 17 anos ficaria orgulhosa da Eli de hoje. Sim. Mas a gente sempre quer mais, né? Eu acho que eu poderia me orgulhar muito mais. Né? Muito mais. Eu sei que, assim, eu conquistei muita coisa. Mas eu acho que eu poderia estar bem melhor, sabe? Se eu não tivesse feito algumas coisas. Como, por exemplo, assim, se eu tivesse lá atrás já ter cuidado, por exemplo, da minha aposentadoria, ter me prevenido melhor, talvez hoje eu já estaria aposentada, com 53 anos de idade, entendeu? Sim. E tem coisas que a gente não pensa. A gente muito nova, a gente acaba não pensando, né? Não se preocupa. Acaba só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro, trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então, são coisas que, assim, não me preparei, sabe?
em ter que... Se bem que eu trabalhei muito também para proporcionar outras coisas, né? Que tem, assim, aos estudos da minha filha. Foram outras conquistas também. Que eu já me sinto vitoriosa por isso. Por tudo que eu conquistei, né? Eu conquistei muita coisa com o suor do meu trabalho. Eu nunca tive que passar por cima de ninguém. Eu nunca precisei, assim, fazer nada de errado para poder ter o que eu tenho hoje, né? E tanto que eu lembro que quando eu era manicure, eu pegava muita condução e teve um dia que eu estava trabalhando ali fazendo unha de uma cliente, estava fazendo o pé dela. Então a cadeira, né, fica assim mais baixo, né? E eu lembro que eu virei para ela e falei assim, olha, eu ainda vou comprar um carro para mim. Porque eu não quero mais passar por isso, que eu tinha passado por uma situação desagradável de condução. Eu falei, não quero mais passar por isso. Eu era novinha. Eu tinha, acho que uns 18, 19 anos. Eu falei, eu ainda vou comprar um carro para mim. E ela olhou para mim e falou assim, ela deu risada. E falou, você acha que você vai comprar um carro fazendo unha? Nem assim para mim. E eu conquistei tanta coisa, não só fazendo unha, logicamente com a minha profissão. Não foi só carro, casa, os estudos da minha filha, faculdade. Minha filha fez intercâmbio, o casamento dela. Eu comprei carro para minha filha. Foi muita coisa que eu conquistei trabalhando. Sim. Né? Então, a gente não pode subestimar ninguém, né? De jeito nenhum. Ninguém. Com relação à aposentadoria, eu acho que as pessoas se esquecem. A gente tem 2 pontos com relação a isso, né? A gente pode falar de INSS e a gente pode falar de previdência privada. Porque contar com a aposentadoria do INSS, hoje em dia, eu não vejo perspectiva também para as pessoas. E as pessoas têm que estar bem cientes disso. Exatamente. Aí a pessoa fala, não, eu tenho um MEI, eu tenho aquela contribuição que eu sou obrigado a fazer, então eu estou tranquilo. Quem vive com salário mínimo? Não. A gente tem uma vida corrida, a gente tem um nível social, né, alguma coisa para a gente manter ali, um gasto mensal. E esperar aposentar para ganhar um salário mínimo... Então, eu também converso com alguns clientes quando eu tenho essa liberdade a respeito de estruturação da empresa, que era o que a gente falou aqui no começo, de não saber o que é prolabore, de não saber o que é lucro e outras coisas. Eu comecei a minha jornada também, eu era contratado. Quando eu vim trabalhar por conta, eu me lembro de colocar dinheiro no bolso do paletó. Porque eu não sabia, vamos supor, um cliente entrou e me pagou R$1.000. Eu colocava lá no bolso, porque eu não sabia se eu receberia mais nada até o final do mês e eu sabia que eu tinha contas para pagar. E aí depois você vai aprendendo a estruturar, de ter uma conta, de ter outra conta, de desvincular o que é PJ do que é pessoa física. E eu vejo isso também como um ponto muito crucial para o sucesso do negócio. E ter uma reserva de emergência, que foi o que você falou a respeito da pandemia. Graças a Deus eu também tinha uma reserva de emergência. Graças a Deus eu consegui manter a minha família. A minha esposa também trabalhou naquele período, então ajudou bastante. Mas sirva de conscientização para quem está assistindo a gente. Tem que ter reserva de emergência. Tem que ter reserva de emergência pessoa física, e na pessoa jurídica você tem que ter o capital de giro. Entender que aquilo que está lá ainda não é lucro, aquilo que tem lá tem que permanecer na empresa para você poder gerir até o final do ano. Senão, estamos fadados a apertos. O que me ajudou muito é a previdência privada. Eu tive capitalização, eu sempre procurei investir em alguma coisa assim, né? Então, assim, previdência privada, capitalização. Eu lembro que minha filha era pequena, eu investi naquele... Era uma aplicação do Bradesco, que era um pré-jovem, uma coisa assim. Então, assim, desde pequenininho, eu colocava ali um valor para ela. Quando ela completou 18 anos, eu tinha um valor ali guardado que ela poderia ou comprar o carro para ela ou fazer o intercâmbio dela. Só que aí, ela fez o intercâmbio e, mesmo assim, depois eu ainda comprei um carro para ela. Sorte a dela, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas, assim, fazer um seguro, né? Eu fiz também, eu tinha um seguro que hoje em dia, quem é autônomo, tem um seguro, né? Para quem é autônomo, que você faz, que você... quando eu tive o câncer de mama, me ajudou muito. Tem o seguro responsabilidade civil também, né? Porque você tá... E se acontece um acidente com o cabelo de cliente, com alguma coisa, como é que faz? E a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Nunca vai acontecer.
Então, assim, eu acho que assim, esse seguro que eu fiz na época também me ajudou bastante. Então, são coisas assim, fazer consórcio, né? Os meus carros, assim, eu sempre com consórcio, que também os juros é bem menor, né? Do que você entrar aí numa dívida pagando, né, um absurdo, né, em cada parcela. Então, são estratégias, são coisas que você faz para poder aí conquistar, né, as suas coisas, que eu acho que é essencial. Para mim, foi. A gente está caminhando para o final já, quando o papo é bom, passa rápido. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo, ou para os seus seguidores também que que vão acompanhar esse podcast aqui. Como somos cristãos, eu acredito muito em propósito. Eu acredito que a gente tenha muito... Tudo que a gente faz tem muito a ver com propósito. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e deixasse uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Olha, Rafael, eu quando... como eu falei para você, depois que eu tive o câncer de mama, eu entendi qual era o meu propósito, né? E é como eu falei para você, cada pessoa que senta na minha cadeira, hoje em dia as pessoas estão muito carentes, muito feridas. Se a gente não, como cristão, se a gente não levar uma palavra, sabe, de conforto, de esperança, de fé para as pessoas, a gente está cercado de desgraça, sabe, de maldade, de coisas ruins. Então a gente tem que se revestir, né, da armadura de Deus. Isso é fato. Mas a gente também tem que levar isso para adiante. Então, para mim, hoje, depois que eu tive o câncer, eu entendi o meu propósito com as minhas noivas, com as pessoas. Aconteceu um fato comigo já umas 2 vezes. Porque a gente passa tanto assim as coisas, né, pela rede social, que quando chega as clientes no salão, tem gente que manda mensagem e fala assim: Elisângela, meu sonho é te conhecer, eu quero te conhecer. E eu fico feliz, me sinto lisonjeada com isso, sabe? Pelo carinho que a gente recebe. E aí a pessoa, quando chega no salão, é impressionante como as pessoas olham para mim, ela se arrepia toda e se emociona, sabe? Eu não consigo, assim, explicar essa sensação, sabe? E eu sinto... Eu fico feliz de saber que a gente proporciona isso para as pessoas. Mas você entende? Sim. A expectativa que a gente entrega para a pessoa. Sim. Né? E o que ela quer. Então, assim, hoje eu entendo o meu propósito aqui na Terra com as pessoas. Que não é simplesmente um cabelo que você arruma. É um sonho que você entrega. Sabe? É você trabalhar a autoestima da pessoa. A pessoa cria uma expectativa de estar ali, de querer um cabelo, né, bonito, de sair calma, renovada. Não é só a estética, mas é aqui dentro, né? Porque as pessoas buscam isso. Não é só a parte externa, mas é o interno também. Então, é você ter esse cuidado, sabe? Esse amor de cuidar. E depois também que eu tive o câncer, eu tive muitas mulheres que me procuraram, que também passaram pelo mesmo processo. E aí eu sei da dor que é. Então, eu sei como lidar com ela em relação a isso. Porque a gente nunca sabe, nunca ninguém pode dizer assim, eu sei o que você está passando, se você não passou por isso. Tem coisas que é imensurável, a gente não consegue saber. Né? Então, você só vai saber mesmo a dor do outro quando você realmente passou por aquilo. E quando você faz algo para amenizar a dor dele. Porque ser empático é fácil. Mas quando você se põe realmente no lugar da pessoa e você faz algo para amenizar a dor dela, aí sim você faz a diferença. Então, eu acho que o meu propósito aqui hoje não é simplesmente entregar um cabelo pronto, um penteado pronto, mas tá muito além, sabe? Eu entendi esse propósito que Deus me deu. Que legal. Eu fico muito feliz de ver profissionais apaixonados assim pelo que fazem. Parabéns. Eu sou tão apaixonada que eu falo para você que eu posso trabalhar às vezes assim, olha, 24 horas. Tem gente que olha para mim e está cansada, né? Lógico que eu me canso, mas tem dia que eu falo assim, gente, eu não estou cansada. Eu acho que eu virava a noite aqui trabalhando porque eu não me canso, porque
depende muito também de como você trabalha, né, das pessoas, porque tem pessoas também que têm uma energia pesada, mas tem gente que é tão leve, que passa o dia assim que você nem vê, você nem sente. Isso aí, Eli. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por me dar essa oportunidade de ouvir a sua história. E parabéns pela sua trajetória. Parabéns por tudo que você conquistou. E pode ter certeza, tem muita gente que gosta de você e que você é referência em tudo que você faz. Parabéns. Obrigada, Rafael. Eu fico muito feliz pelo convite. Fiquei, assim, lisonjeada. E eu fico feliz com esse carinho, sabe? E obrigada mesmo. Parabéns para você aqui pelo podcast, tá maravilhoso. Obrigada mesmo. E para quem ainda, porventura, não conhece a Eli, passa suas redes sociais, Eli. Olha para aquela câmera ali, passa suas redes. Onde o pessoal te encontra? Eli Montebello, com 2 L's, no Instagram. E estou localizada aqui na Vila Noêmia, na rua Nelson Barbosa Ferreira, número 53. Muito bem. É isso. E para você que acompanhou esse papo aqui até o final e que gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscreve no canal e me siga também nas minhas redes sociais. Dr. Rafael Júnior Oliveira no Instagram e em todas as outras redes, à exceção do YouTube, que é Juros Negócios, é Dr. Rafael Júnior Oliveira. Muito obrigado a todos que acompanharam, fiquem com Deus e até o próximo.